concluí meu mestrado em design de moda e esse é o assunto do vídeo de hoje. Então fica comigo até o final, que hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre essa experiência de 2 anos estudando design de moda em Portugal. Olá, minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. Fazia um certo tempo que eu não estava aqui tão ativa no canal, mas o motivo era um motivo também especial. Eu estava concluindo a minha dissertação de mestrado e hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês como foi esse processo. Tanto desde o ano de 2020, quando eu estava me preparando para me mudar para Portugal, quanto agora nessa conclusão com a entrega da dissertação, com a defesa da prova pública do mestrado e esse misto de emoções que é se sentir um vencedor quando você consegue realmente completar aquilo que começou. No ano de 2020 eu comecei a me preparar em maio, comecei a fazer pesquisas sobre as universidades que eu gostaria de estudar, comecei a mandar e-mails, a analisar os custos e dei entrada também no meu visto. No mês de agosto, o meu visto foi aprovado e no mês de setembro, dia 6 de setembro de 2020, eu saí do Brasil rumo a Portugal para começar as aulas logo em seguida, porque aqui o calendário é de setembro em diante, e começar as aulas do meu mestrado em design de moda. Bom, naquela altura eu tinha expectativas muito altas de como seria esse tempo, eu tinha uma ideia de que o mestrado era algo parecido como é no Brasil e, para minha surpresa, foi tudo muito diferente daquilo que eu imaginava, daquilo que eu tinha pensado que seria. Para começar, o que é mais diferente é porque nós temos aulas regulares, praticamente todos os dias. Então, no primeiro semestre, lá no início de outubro de 2020, eu tinha aulas de segunda a sexta, aulas durante o dia, o que não me permitia ter um outro tipo de trabalho, a não ser um trabalho freelancer, que eu pudesse ter muita flexibilidade. E isso é muito diferente de como é no Brasil. No Brasil existem grupos de estudos, não são aulas propriamente ditas, né? E esses grupos normalmente acontecem 1, 2 vezes por semana e o mestrando consegue ainda ter uma vida mais flexível. Isso foi um pouco diferente para mim do que eu estava esperando e ter aulas todos os dias e aulas práticas, né? Muitas vezes aulas muito parecidas com as aulas da faculdade. Isso também foi uma surpresa muito grande para mim. Embora eu já tivesse, claro, estudado a grade das disciplinas, eu já sabia que teria aulas todo dia, mas mesmo assim foi uma grande diferença se comparando o mestrado do Brasil com o mestrado daqui de Portugal. O que acontece é que existe um acordo chamado Acordo de Bolonha, que as universidades elas são divididas em 2 ciclos, né? Os cursos são divididos em 2 ciclos. O primeiro ciclo é o curso de graduação, que aqui em Portugal é chamado curso de licenciatura, e essa duração normalmente é de 3 anos. E depois da licenciatura, ou seja, depois dos 3 primeiros anos da graduação, o aluno já vai direto para o mestrado, que são mais 2 anos, e aí completa um ciclo de 5 anos de estudos. Então, o que é diferente é que a maioria dos jovens que saem da licenciatura aqui, que saem da graduação, eles já vão para o mestrado, e essa foi uma outra surpresa. Eu imaginava encontrar pessoas muito maduras no mestrado, e não foi isso que aconteceu. Raramente, eu era uma das mais velhas da minha turma, eram jovens, muito jovens, e com pouca ou nenhuma experiência na área, o que também para mim foi um pouco difícil, porque eu esperava encontrar mesmo pessoas mais maduras e pessoas que pudessem dividir também comigo as suas experiências. Mas claro, tive pessoas e amigas, hoje considero amigas, que ao longo desses 2 anos trocaram muita informação, onde eu aprendi muito, aprendi tanto com os professores quanto com as pessoas, embora não fosse como eu esperava, uma turma muito madura, era uma turma jovem, mas ainda assim eu também aprendi imenso, como a gente fala aqui. Uma outra observação a respeito
do mestrado e assim, no geral, da minha adaptação no país, o que é muito interessante e eu gostei muito foi o fato de termos colegas de várias nacionalidades, de vários países diferentes. Eu tive colegas indianas, eu tive colegas iranianas, eu tive colegas francesas, eu tive colegas brasileiras em sua maioria, além das portuguesas, e isso foi algo que enriqueceu demais esse período e me tornou uma pessoa um pouco melhor nesse sentido, de conhecer novas culturas, de conhecer novas pessoas, e isso para mim é fascinante. Esse foi também um dos melhores motivos e que me trouxe para outro país, porque continuar a estudar é algo que eu quero para sempre, mas eu já estudei a minha vida toda no Brasil e ter essa oportunidade, ter aproveitado essa oportunidade de ter vindo para outro país enriqueceu muito o meu repertório, principalmente o repertório cultural. Eu não falo que foi válido apenas pelo que eu estudei em design de moda, mas pelo que eu conheci das pessoas, das cidades, do país em si, de Portugal em si, que apesar de ser um país pequeno, é um país muito rico culturalmente, e isso me trouxe um repertório muito vasto, né? A maturidade que a gente ganha depois de estudar em outro país, para mim também foi algo fantástico. Por outro lado, eu vim numa época muito difícil, que foi a época da pandemia. Eu saí do Brasil quando a primeira onda, né, a primeira fase, estava um pouco mais tranquila. Quando cheguei cá, em outubro começaram as aulas. Em janeiro já houve um confinamento e esse confinamento durou até maio. Então foram muitos meses estudando online, muitos meses de solidão, muitos meses sozinha em casa, desenvolvendo tanto o meu trabalho quanto os estudos. Então essa fase foi realmente muito difícil. Não que eu não acredite no ensino online, pelo contrário, eu continuo acreditando e estudei muito sobre isso, principalmente nessa dissertação que eu acabei de defender. Eu acredito muito no ensino online, mas eu acredito que pessoas precisam estar com pessoas, pessoas precisam viver em grupo, viver em comunidade, e não é sadio que nós vivamos 24 horas por dia de trabalho remoto nos nossos escritórios ou sozinhos. Então, essa foi uma grande percepção também que essa fase me trouxe, de que eu realmente amo pessoas, eu realmente amo a sala de aula e eu tenho muita saudade da sala de aula presencial depois de tantos meses, né? Ou digamos, nesses 2 anos praticamente eu não estive mais na sala presencial dando aula como professora, somente como aluna, e eu realmente sinto muita falta da sala de aula presencial. Outra vantagem, né? Eu tô aqui falando de vantagens e desvantagens e pontos positivos e negativos do que aconteceram aí ao longo desses 2 anos, mas uma outra grande vantagem foi que logo em seguida que eu cheguei, eu já me candidatei a uma vaga para dar aula num curso técnico de modelagem e imediatamente eu fui contratada. Já fazem 2 anos que eu estou nessa escola. Essa escola me dá muita oportunidade de poder produzir aquilo que eu acredito junto com os alunos, de poder encaminhar os alunos para um pensar modelagem de forma mais autônoma, de mais independência nos estudos. E por ser um curso online, eu também pude aplicar muito daquilo que eu já acreditava como modele também nessas turmas. E para finalizar, o tema da minha dissertação foi o ensino da modelagem no formato online. Então, como que o professor ele pode ensinar modelagem para as suas turmas, de forma que os alunos pensem em modelagem com mais autonomia e fiquem mais independentes do professor. E também quais ferramentas os professores podem usar, quais tecnologias que eles podem utilizar nas suas aulas, para fazer com que essas aulas se tornem mais dinâmicas, mais interessantes e mais motivadoras. Então, esse foi o grande tema. Eu trabalhei na minha dissertação durante 10 meses, de outubro do ano passado até julho agora de 2022.
E na semana passada, no dia 28 de julho, eu defendi a minha dissertação, fiz a minha prova pública de mestrado, apresentei as minhas ideias, ouvi os feedbacks dos professores que leram meu trabalho, fui aprovada, muito feliz, foi um dia de muita realização mesmo, porque o mestrado sempre foi um sonho. Em outro país ainda mais, porque era uma meta, mas não foi uma meta que eu batalhei a vida inteira para isso. Na verdade, era uma meta que ela foi sendo trabalhada e eu creio muito que a vida nos encaminha para uma série de coisas que às vezes a gente quer, mas não deu o primeiro passo. Então, quando as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, aí a gente entende, é agora ou nunca. E assim foi comigo, né? O Thiago já estava aqui em Portugal desde julho de 2019. Eu vim visitá-lo, fiquei 30 dias no país, nas férias, aproveitei muito, amei muito tudo o que vivi aqui e pensei, daqui a 2 anos, quem sabe, eu me mudo e tal. Mas aí a pandemia veio e com a pandemia eu já estava trabalhando remotamente, não haviam mais aulas presenciais nas universidades em que eu dava aula, então eu pensei, é agora ou nunca, essa é a oportunidade. E sério, foi a melhor escolha que eu fiz nos meus últimos anos. Quando me perguntam se eu sinto saudade, é claro que eu sinto saudade, eu sinto muita falta das pessoas que eu deixei no Brasil. Eu sinto muita saudade da minha família, dos meus amigos mais íntimos. Eu sinto muita saudade das minhas colegas de trabalho, professoras, nas empresas que eu trabalhei, porque além de dar aulas à noite, eu também trabalhava em empresas prestando consultoria durante o dia. Então, todos esses colegas de trabalho, eu senti muita falta, dos meus alunos principalmente, porque a gente mantinha uma relação muito gostosa, era uma relação professor-aluno com todo respeito, sim, mas também havia ali uma relação de uma amizade muito sadia. Então, sim, eu senti muito a distância, né, Brasil-Portugal, as 4 horas de fuso horário, as dificuldades muitas vezes de conseguir tempo nas agendas para conseguir falar com as pessoas, e sim, eu senti muita falta. Mas isso me trouxe muita maturidade, porque realmente a alegria de viver, o prazer da vida, ele tem que estar em mim e não em algo externo e não nas pessoas. Tudo tem que estar em mim. E claro, quando as pessoas estão ao meu redor, estão comigo, isso tudo é ainda muito maior. Mas eu primeiro tenho que me realizar em mim mesma. E isso tudo, né, foi sendo cada dia mais descoberto e reafirmado dentro de mim. Ou seja, a alegria e o prazer da vida e todas as minhas metas e objetivos, elas dependem de mim e elas partem de mim. E essa mudança de país, isso tudo contribuiu muito para alcançar um nível de maturidade, sabe, ainda maior. Então, eu acho muito positivo a mudança de país. Eu acho que a gente tem que muitas vezes deixar a nossa terra natal e embarcar sim numa aventura, mas sempre com o pé no chão, sempre olhando para trás e vendo que você deixou muita coisa boa para trás, porque muitos brasileiros vêm para outro país, vêm para Portugal e falam muito mal do Brasil e dizem que não há nada de bom, e eu não concordo com isso. Eu deixei muita coisa boa no Brasil, eu trabalhava em universidades excelentes no Brasil e estando aqui eu imaginava que seria muito maior a qualidade do ensino e eu percebi que não é. Eu achei que os professores seriam assim, meu Deus, algo fenomenal. São bons professores, mas não é tão diferente assim daquilo que a gente tem no Brasil. Então isso também é um ponto muito importante de se observar, que não é porque somos um país com dificuldades financeiras, que somos subdesenvolvidos, que somos o que somos, e não temos qualidades, não. O Brasil tem coisas fantásticas, surpreendentes, é um país riquíssimo em termos de cultura, de povo, de pessoas, e ainda assim a gente tem o grande defeito de olhar para o Brasil e olhar como algo inferior. E isso também foi algo que eu aprendi estando aqui, que eu aprendi convivendo
e conhecendo Portugal de verdade, conhecendo realmente o país, estando em várias cidades e conhecendo pessoas e me relacionando com pessoas, eu percebi que nós temos coisas muito, muito, muito boas no Brasil e às vezes a gente não dá valor. Esse vídeo nada mais é do que uma declaração de alegria, um misto de alívio e um registro mesmo de que eu consegui concluir aquilo que eu me propus a fazer. E, claro, tive muitas dificuldades, como eu falei no início do vídeo, não superou as minhas expectativas em termos de qualidade. Eu achei que eu iria aprender com os professores, com as aulas, com os temas, muito mais. E na verdade eu aprendi muito mesmo com as pessoas, com os colegas e com a cultura do país em si. Então, como não superou todas as minhas expectativas, eu lembrei de um vídeo que eu fiz em agosto de 2020, falando que eu consegui o visto, falando que eu vinha para Portugal, iniciaria o mestrado, que eu estava muito feliz. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês assistirem também, porque ouvindo o que eu falei nesse vídeo, assistindo hoje esse vídeo e gravando agora um novo vídeo para vocês 2 anos depois, eu consigo perceber quanta mudança aconteceu nesse intervalo de tempo, quantas coisas eu conheci, quantas coisas eu aprendi, as dificuldades que realmente eu falava no vídeo, se eu tiver dificuldades eu vou assistir esse vídeo, eu vou lembrar dessa minha meta. Realmente as dificuldades aconteceram e às vezes até maiores do que eu imaginava. Teve muitos dias de choro, teve muitos dias de desânimo, um cansaço sobrenatural, porque eu não parei de trabalhar o tempo todo, eu não parei de gravar cursos para modelo, eu não parei de atender meus clientes com modelagem freelancer, eu ainda dando aula em uma outra escola, sendo aluna, escrevendo uma dissertação, enfim. Foram 2 anos de muito trabalho, muito aprendizado, muita maturidade e a sensação hoje é de muita gratidão. Eu tô muito grata a Deus por esse privilégio. São muitas pessoas que sonham talvez só viajar para outro país e não tem essa oportunidade, e eu me sinto privilegiada. Claro que eu me esforcei muito para isso, eu fiz um planejamento financeiro para isso, né? Eu abri mão de muita coisa nesses 2 anos para poder manter, né, os meus estudos em dia, roupas, acessórios, sapatos e não sei o que, tudo coisas que mulher gosta, e as roupas da Europa têm uma qualidade muito boa e na maioria das vezes eu pensava, nossa, mas tô querendo tanto comprar uma roupa ou comprar um tecido, fazer uma roupa, mas muitas vezes eu tinha coisas muito maiores e com uma prioridade muito maior, que era pagar os meus estudos e manter tudo em dia para me manter no país. Então, tudo isso eu falo porque pode ser que você que esteja me assistindo agora tenha um planejamento assim, de talvez vir estudar em outro país ou simplesmente vir morar em outro país. Não pense que tudo são flores, não pense que tudo é fácil. Na verdade, nada é, eu vejo que nada é fácil, mas vale a pena demais. Quando me perguntam hoje, Diele, terminasse o mestrado, vai voltar para o Brasil? Não, por enquanto não. Eu não digo nunca mais vou voltar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas hoje, como estou aqui, me sinto muito melhor aqui do que quando estava no Brasil, e isso é um fato, não só pela qualidade de vida, o poder de compra que o país oferece, ou pelos trabalhos, mas pela sensação de liberdade que se tem aqui, e também pelo fato de eu estar com a pessoa que eu amo, meu marido. Então não quero abrir mão disso, né, para voltar atrás, porque a ideia é sempre ir para frente, a ideia é sempre avançar, né? O meu inglês também foi algo que melhorou muito nesses últimos anos, com o contato com as pessoas, com os colegas da faculdade principalmente. Então, estar num país onde você só cresce, onde você melhora, isso te eleva teu nível. Então, esse é um dos motivos também pelos quais eu quero continuar em Portugal. E tô muito grata, realmente essa é a palavra-chave desse vídeo.
Queria agradecer também a todas as pessoas aqui do canal, lá do nosso Instagram, do Facebook, enfim, pessoas que me conhecem ou até pessoas que não conhecem, que muitas vezes vinham com mensagens de carinho, vinham com mensagens de incentivo e até com dúvidas também, se eu puder ajudar alguém a fazer esse planejamento, seja para um mestrado, para um outro curso, para trabalho, para o que for, um planejamento para uma mudança, né, para Portugal, eu vou ficar muito feliz em saber que eu pude ajudar alguém com um pouco de experiência que eu tive. Claro que o foco desse canal não é falar sobre viagem, não é falar sobre mudança, é falar sobre modelagem, mas a modelagem está ligada ao design de moda, aquilo que eu faço, e o mestrado, para mim, como professora, é algo que realmente eleva a minha carreira, eleva o meu nível como docente, né? É mais um passo da minha carreira profissional e por isso é importante falar sobre isso para vocês aqui no canal. Eu tenho muitos planos e muitos projetos para esse ano ainda de 2022, o ano não acabou, teremos cursos novos que já estão começando a ser gravados, teremos aulas presenciais para quem talvez esteja me assistindo aqui de Portugal, então acompanhem, fiquem conosco, eu tenho também muito conteúdo novo para trazer, totalmente gratuito aqui no YouTube, então fiquem comigo, porque modelagem é aquilo que nós mais amamos, é aquilo que eu mais amo, é o que eu faço todo dia, e passar isso para vocês é algo que me dá muito prazer e muita alegria. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!